eu sou o professor Schmitz e eu quero resolver uma questão aqui para mostrar para vocês como nós podemos pegar uma questão que tem um nível, né, um pouco maior e resolvê-la de uma maneira bastante intuitiva. Então olha só, galera, eu tenho aqui um circuito elétrico, tá, no qual eu tenho elementos tais como resistores e baterias, tá? Bom, esse circuito aqui, com certeza, ele vai assustar a grande maioria dos estudantes. Até mesmo aqueles mais preparados, tá? Aqueles que têm uma bagagem melhor, tá? Ficariam um pouco espantado com esse circuito, porque certamente ele pensaria em resolver o circuito pelas leis de Kirchhoff, tá? E resolver um circuito pelas leis de Kirchhoff, em geral, é bastante trabalhoso. Você vai ter que montar sistemas de equações, tá? Vai dar muita conta, muito trabalho. A possibilidade de erro é realmente muito grande, né? É um circuito em que eu não consigo escrever os elementos em série, paralelo, tá? É, sem dúvida alguma, bastante complicado. Então, eu vou mostrar para vocês uma maneira bem simples de resolver circuitos tais como esse, praticamente de cabeça, tá? Bom, olha só, o que nós vamos fazer? Primeiramente, galera, eu preciso que você recorde o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui um campo elétrico, tá? Um campo elétrico uniforme, tá? E eu tracei aqui superfícies equipotenciais. Lá no estudo do campo elétrico, existe uma propriedade que diz que, no sentido do campo elétrico, o potencial diminui. Tá? Por isso que eu coloquei, ó, 50, 40, 30. No sentido do campo elétrico, o potencial diminui. E vamos lembrar também o seguinte, o sentido da corrente elétrica em um circuito, que é aquele sentido convencional, lembra? Que é o contrário ao movimento dos elétrons, o sentido convencional da corrente sempre coincide com o sentido do campo elétrico. Então nós podemos dizer, é o que eu preciso, a única coisa que você de fato precisa saber é que o sentido da corrente elétrica é sempre do maior para o menor potencial elétrico. O sentido da corrente é sempre do maior para o menor. Então vamos lá, a resolução da questão. Olha só, gente. Eu vou pegar esse ponto central que está aqui, tá? E vou atribuir um valor de potencial para ele. Vamos dizer que eu atribuo aqui 0 volts de potencial, tá? Então, se eu vier para cá, eu estou passando através da bateria, eu estou indo do menos para o mais. Mais quanto? Mais 30. Então, se aqui é 0, esse ponto que está aqui, ó, vai estar, né, ó, esse pontinho aqui vai estar a 30 volts. Né? Vou passar por aqui, ó, mais 20. Né? Então, se aqui é 30 volts, 30 mais 20, esse ponto está a 50 volts. Agora eu vou passar por essa bateria, ó, 50 menos 10. Então esse ponto vai estar a 40 volts. Tá? Então, galera, observe que agora eu tenho qual é o potencial em cada ponto do circuito. Tá? Ou seja, eu tenho a DDP em todos os elementos do circuito. Então observe, por exemplo, o seguinte, ó. Lembrem que a corrente elétrica, pela lei de Ohm, eu divido a DDP pela resistência, né? Então, olha só, nesta resistência de 5, ó, a diferença de potencial é 50 e 0, a diferença é 50. 50 dividido pela resistência, que é 5, 50 por 5 vai dar 10 amperes. Qual que é o sentido? Do maior para o menor. O sentido da corrente, ó, tem que ser esse aqui. Não, aqui eu tenho uma corrente de 10 amperes. Tá? Nesta resistência que está aqui, ó, a diferença de potencial é 40. Se U é 40 e a resistência é 8, 40 por 8, a corrente é 5. Mas qual é o sentido da corrente? Do maior para o menor. Esse é o sentido da corrente, tá? 5 amperes. Nesta resistência que está aqui, ó, de 30 a 40, a diferença é 10, ó. 40 menos 30. 10 pela resistência que é 5, 2.
A corrente nessa resistência é 2. Qual o sentido? Do maior para o menor potencial. Esse é o sentido da corrente, ó. 2 amperes, tá? O objetivo é sempre achar a corrente em todos os elementos, tá? Agora vamos lá, galera. Olha só. Tá chegando nesse ponto 10 e 5, ó. Pela lei dos nós de Kirchhoff, tá chegando 10 e 5, vai passar por aqui, né, ó, 10 mais 5, 15 amperes, ó. Tá passando 15 amperes por aqui, ó. 15 amperes, tá? Vai chegar 15 mais 2, ó. Chega 15 mais 2, vai sair aqui 17 amperes. 17 amperes nesse trecho, ó. Tá? Desses 17, ó, dividiu aqui 10 para cá, então vão passar aqui 7, ó. 7 amperes por esse trecho, ó. 7 amperes, ó. Observa que os 7 amperes, ó, dividiu 5 e 2. Percebe? Com isso, sem ter que utilizar sistemas de equações, né, que normalmente você monta usando as leis, as malhas de Kirchhoff, né, eu consigo determinar qual é a corrente em todos os elementos desse circuito. Percebe que nós fizemos isso praticamente de cabeça, de uma forma bastante intuitiva, tá? Isso é uma vantagem muito grande na hora de fazer a prova. Beleza, galera? Bom, se você quiser mais vídeos como esse, né, me segue lá no Instagram e no meu canal do YouTube, tá? Que nós vamos ter umas novidades muito bacanas para vocês. Valeu, galera! Um abraço e até mais!